Seja bem-vindo a mais um episódio do FubaCast, o meu e o teu canal que fala sobre restauração, hotelaria e turismo. Esse é um canal onde nós conversamos com os nossos maiores players do mercado, acabamos por conhecer a história deles, os desafios, os obstáculos e falamos um pouco de dinheiro. Claro, temos que falar de dinheiro. Uh, Meu nome é Eduardo Chissupa, sou turismólogo, consultor gastronômico e em poucos minutos eu vou te garantir que vou mudar a tua maneira de pensar, fazer turismo e investir no turismo. O nosso patrocinador oficial do canal é o Doca, o atendimento personalizado via WhatsApp. Tu já não precisas estar a correr e a gritar com teu funcionário para atender os clientes. Em 15 minutos, 20 minutos, isso é muito tempo para responder um cliente. Deixa que o atendimento Doca faça isso por ti com um plano semanal, um plano anual, desculpa, de 70 mil kwanzas. Tu garantes o aplicativo em funcionamento e configuras de acordo com o teu negócio. Hoje eu tenho um convidado muito especial, não vou estar aqui a dar muitas voltas. Eu estou com um dos maiores fotógrafos de Angola. Vocês conhecem as suas obras, vocês conhecem os seus posts. Estamos a falar de um diretor criativo, um criador de conteúdo muito, muito super talentoso, cofundador da Okuya Adventure e atualmente, recentemente, embaixador da marca Visit, um dos embaixadores da marca Visit Angola. Senhoras e senhores, tenho GC Manuel. Como é que está, chefe? Tá tudo, meu. Seja bem-vindo ao FubaCast. Obrigado, é um prazer estar aqui. Acompanhamos a trajetória, temos visto vários episódios. Boa. E estar aqui também é uma forma de me sentir honrado e, de certa forma, perceber que tenho feito bem alguma coisa, porque só vejo os melhores aqui e estar aqui porque também faço parte desse grupo. Boa, boa. Tem algo a agregar, a contribuir. Certo, certo. Antes de fazer a primeira pergunta, deixa-me dizer que o GC, eu mandei a minha primeira mensagem que eu mandei no GC foi em 2022 no Instagram e ele só me respondeu esse ano em setembro. Chefe, já te queixei. Não, mas é assim, bem ou mal, eu tenho duas justificações possíveis. A primeira é que se calhar na altura eu ainda não te seguia e a mensagem vai para os pedidos, não Boa. vai diretamente nem para o geral, nem para e ficou aí arquivada. E a segunda justificação, muito do meu trabalho é feito em zonas sem rede. Ok. Então passo muito tempo, às vezes, se não for num ano em que não tenho expedições para os rios, às vezes vou ficar 40 dias sem rede. E às vezes quando se me mandarem uma mensagem no final de semana que eu estou num trabalho com a Okuya, por exemplo, a mensagem vai arquivada e quando volto vou ler as que estão disponíveis. Às vezes são muitas, né? E às vezes também não tantas, né? Mas às vezes perde-se nesse emaranhado. Não és o único que já reclamou sobre. Não, mas já te queixei. Mas já. Prometo mudar. Não, mas tá bom. Também, se calhar, há coisas que acontecem por acaso, né? Se calhar tinha que ser agora, né? Pois, 2022, não teria muito a dizer, como vou ter hoje, de certeza. Pronto. Jesse, eu te conheço o teu trabalho, mas o FubaCast não. Pois. Quem é o Jesse Manuel? Bom, em linhas gerais, o GC, vou definir-me como pessoa, né? Porque todo o resto está atrelado a essa personalidade. É um jovem de 37 anos, natural do Lubango, província da Huila, residente no Lubango. Embora já tenha vivido cá em Luanda, fiquei cá de 2000 a 2008, fiz cá o ensino médio, no Macarenco, fiz Química Industrial. Sou formado em Engenharia Civil. Trabalhei na construção por 7, 6 anos. Nesse entretanto, entre a fotografia, entre a engenharia civil, tinha um hobby que eu tinha, que era o desenho e a pintura. Venho de uma família de artistas, nenhum consagrado oficialmente, mas tinha meu pai, faz caligrafia, as minhas irmãs, trabalhos manuais, os meus irmãos também desenham, pintam. Eu sou o caçula de 7 irmãos, então fui absorvendo isso tudo deles. Certo. E também era a minha forma de exprimir. Mas com o tempo
quando começo a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo, estudava à noite no curso de engenharia, trabalhava de dia, não tinha tempo para pintar nem para desenhar. Porque a pintura exige espaço e tempo. Tens que estar confinado num espaço para poder produzir. Certo. E não tinha. E como alternativa surge a fotografia. Então eu estou aí para o trabalho e a viver no Lubango, uma cidade muito bonita, muito pintoresca, com o melhor pôr do sol da Angola. Top. Não precisas de andar muito para encontrar o que apreciar ou o que fazer. A Tundavala são 15 km, Serra da Leva 30, 40 km, o Namibe a 2 horas, Benguela a 4 horas, então Tudo centralizado. tudo centralizado. Então estou aí para o trabalho, estou a fotografar, estou na obra, estou a fotografar e foi assim que a fotografia entra. Então já sei essa amante da vida, gosto de conhecer pessoas, experiências principalmente. E todo o resto foi surgindo em função dessa minha jornada. Em linhas gerais, hoje sou, embora já não exerça profissionalmente a engenharia, já não trabalho em engenharia, porque abdiquei da engenharia para me dedicar exclusivamente à fotografia. Uma boa mudança. Radical mesmo. Da fotografia, a partir do tipo de trabalho que eu fazia, surgiu uma oportunidade que foi entrar para o segmento do turismo. Hoje sou guia de turismo, tenho uma empresa que presta serviços no ramo do turismo, então acumulo profissionalmente essas duas funções, de guia de turismo e de fotógrafo profissional. Então nesses últimos, fotógrafo profissional desde 2016, e guia de turismo com a empresa que tenho, que vamos falar certamente aqui, desde 2000 para cá. Ok, desde 2000 para cá. Ok. Tu ainda lembras do teu primeiro trabalho como fotógrafo? Deixa lá ver. Porque eu já sou fotógrafo há 15 anos, diga-se. Aquele que deram mesmo. Sim, acho que sim. Cachê, disseste, não, tanto é que a minha primeira câmera, eu comecei a fotografar com uma câmera do meu cunhado, eu não tinha câmera. Embora eu também sou muito apaixonado por tecnologia, gadgets, sempre acompanhei lançamentos, telemóveis, Playstations, PSPs, embora perdi um pouco, fiquei no tempo. Mas... Não tens nenhuma em casa? Não pode. Mas eu ainda sou do tempo do Kinax, né? Nós íamos trocar os discos no mercado Kinax, nos congolenses, fazer as mixagens nas Playstations 2 e tal. Quando começaram a surgir esses telemóveis com as boas câmeras, os Sony Ericsson, os N70, os P900. E aí a fotografia também começou a ficar um pouco mais acessível, mais disponível, porque estávamos também a fazer aquela transição do analógico para o digital. E, aliás, foi com a câmera de uma PSP, aquela PlayStation portátil, que eu fiz as minhas primeiras fotografias que postei no Facebook e tiveram uma repercussão muito grande. Com a câmera da PSP? Com a câmera da PSP. Isso em 2011, 2010, 2011. Ok. E como eu já vinha... Sem editar? Sem editar. Ok. Como eu já vinha dessa escola do desenho, da pintura, para as artes visuais a base é sempre a mesma. Composição, harmonia, saber compor uma cena, perceber de equilíbrio, perspectiva, profundidade. O princípio de composição é para todas as artes, não difere. Às vezes perdemos muito tempo em dominar a técnica, às vezes mesmo só ler os livros de EVP, Educação Visual, que tem lá muita coisa. Embora não tinha técnica de um fotógrafo, não sabia expor, não sabia o que é o ISO, o que é a abertura, mas a nível de composição e de mensagem, a fotografia tinha essa parte. E recebi muitos elogios, as pessoas gostaram, os não fotógrafos gostaram das fotografias. Os fotógrafos gostaram, mas criticaram o facto da foto estar estourada, está muito superexposta, mas em termos de mensagem, conteúdo... Foi entregue. Foi entregue. E foi assim que eu depois comecei a insistir, e em 2013 comecei a usar a câmera do meu cunhado. Em 2014 havia um concurso que era o Photo Rally, que era acoplado ao Campeonato Nacional de Corridas de Rally.
eu gosto de carros, gosto de viajar, e depois descobri que ainda havia a possibilidade de participar de um concurso, de tirar fotografias nas corridas de rally. Então comecei a viajar o país todo a acompanhar as provas. Então foi o teu primeiro Ganhei o campeonato das 8 provas. Boa. Ganhei 6 desafios, porque cada corrida é um desafio. Todas as corridas ganhas um prémio, acumulas, e no final do campeonato, o que mais edições vencer é o campeão, do Photo Rally. Okay. Eram 8 provas, ganhei 6, fui desqualificado em uma, e a terceira também fui desqualificado em 2, na verdade. Não enviei a terceira, não enviei em uma e fui desqualificado de uma. E aí ganhei ainda assim o campeonato, e com prémio do Photo Rally, na altura eram $2.500, em 2013, 14 ainda era muito dinheiro na altura. Comprei uma Nikon D800. Okay. E aí foi a minha câmera até agora tá? Ainda existe? Existe. Foi a minha câmera até 2017. Depois, quando mudei de equipamento, comprei uma D850 e que está comigo até hoje, desde 2017. Então, basicamente, foi um grande prémio, trabalho assim, com cachê que justificasse. Foi o prémio do Photo Rally, em 2013. Boa. Agora, puxando um pouco dos fotógrafos, estavas aqui a dizer sobre os fotógrafos, quando criticaram as tuas primeiras imagens. Sim. Achas que em Angola temos fotógrafos ou temos repetidores de poses do Instagram? Eu sou suspeito, porque em tempo já criei aqui uma polêmica em torno desse assunto, mas com o objetivo de desafiar as pessoas. Em que eu dizia, escolhia um tema e afirmava: se tu fazes isso, não te posso considerar colega. Porque são erros elementares que alguém que se diz profissional de uma determinada área cometer, diz muito sobre aquilo que ele não é. Então não pode me representar como um profissional. Mas sim, temos muitos bons fotógrafos, mas há uma coisa que te chama a atenção. Criar é difícil. E o caminho mais fácil para muitos é a reprodução daquilo que já existe, daquilo que funciona para alguns. E no mercado temos isso? É o que mais temos. Que chegamos a um ponto em que nunca soubemos distinguir quem está a fazer o quê, que parece que são todos a fazer a mesma coisa. Parece que é uma única empresa, um único fotógrafo que faz todos os casamentos, que faz todas as publicidades. Mas estamos a falar de fotógrafos, né, que é a área que eu estou inserido, mas isso também é transversal à música, é transversal às agências de marketing, publicidade, mudando as cores das campanhas dos bancos. Se uns são verdes, outros são azuis, outros são vermelhos, mas o enredo basicamente é sempre a mesma base. E na fotografia é a mesma coisa. Se o que está a dar é um determinado estilo, vamos todos reproduzir. Há um déficit de autenticidade, de originalidade, de arriscar e principalmente de orientar o mercado a uma proposta que eu tenho. E de certa forma isso também torna o produto final mais barato. Porque se todos estão a fazer igual, por que eu vou te pagar 500 mil, estou a falar ao alto, se tem outros 10 a fazer a 100 ou até a 50. Então vamos fazer com que cobra menos, porque no final do dia estão todos a fazer igual. Então, sim, temos muitos repetidores. Preocupamos às vezes com aspectos mais desnecessários, como algumas técnicas de manipulação e tal, do que propriamente com storytelling, com saber contar uma história, com saber compor uma história, uma fotografia. É informação, é mensagem, é comunicação. Então carece de alguns passos básicos, mas também não julgo, porque existe um déficit muito grande em termos de formação. Também é transversal a toda uma estrutura, né? Mas vamos falar da área em que estamos inseridos. Temos uma escola de formação de artes. Temos, exatamente. Mas quantas pessoas é que têm acesso a isso? Chegaste para passar por lá? Não, mas já interagi com algumas pessoas de lá. Temos a escola, acho que é a UIMetro, tem um curso de cinema. Mas estamos a falar na universidade. Mas mesmo se recuarmos nas camadas de base, ensino médio,
O que é que se dá a nível de artes, a nível de expressão artística nos cursos do ensino médio? É muito Pouco ou nada. Muito pouco ou nada. Yeah. Ok. No tempo em que eu estudei, ainda sou da geração de 80, fiz o ensino primário nos anos 90 e nas aulas ainda tínhamos aulas de EVP, formação manual e plástica, que aprendíamos a trabalhar com vários materiais, com papel, plasticina, dobragens, aquele jogo das cores, dominar. Há fotógrafos que, se ele perguntar que são cores primárias, não sabem o que são cores primárias, Okay. não sabem o que são cores secundárias. Eu ainda aprendi isso no ensino de base, sexta, sétima, oitava. Na altura nós tínhamos que aprender a desenhar, reproduzir logotipos das empresas, tínhamos que desenhar as letras, fazer as quadrilhas. Sim. Ainda há disso, mas a profundidade que se quer para o tipo de perfil de profissional que nós queremos não está orientado. Se para as áreas de ciência já é o que é, imagina, para áreas como a criatividade, a formação artística. Então, também seria injusto culparmos só os profissionais, mas não deixam de ser culpados porque também hoje a facilidade com que se encontra a informação e formação é a distância de um clique, é a custo zero às vezes. Então também não somos inocentes em não fazer esse upgrade, né, de competências para podermos ser profissionais que possam discutir e apresentar propostas dignas. Tá bem? Muito bem. Boa. Fala-me um pouco sobre o projeto Okuya Adventures. O Okuya, na verdade, é consequência de um estilo de vida que eu e meu sócio, Adilson Lian, um abraço para ele desde já. Boa. Que eu conheci ele na faculdade em 2009. Olha, muita gente acha que eu comecei a fotografar e depois eu comecei a viajar. Na verdade, a fotografia apanha a boleia. Já do teu percurso como guia? Como guia, não digo, como visitante, como alguém que gosta de acampar, gosta de fazer piqueniques, gosta de estar na natureza. Desde sempre foi assim que eu cresci. Eu estudava numa escola, 14 de Abril, né? Para quem conhece Lubango, na Senhora do Monte, na encosta da montanha. Então, os intervalos era folgar para ir à montanha, para irmos ao rio, para ir apanhar maboques, frutos silvestres. E nos finais de semana vamos acampar, vamos subir a serra, vamos até a cascata da Huila. Era constante. Depois começaram os acampamentos e tal. E sempre foi uma prática comum. Isso com quantos anos? Olha, desde que eu me conheço como pessoa. Já acampavas? Já acampavas. Uau. A título familiar, na igreja, nas atividades depois com a igreja, nos feriados, íamos fazer piqueniques. No Lubango até hoje ainda é muito comum organizarem-se piqueniques em famílias, ou na escola, ou pessoal da igreja. Acampamentos também, é muito comum as pessoas saírem para fazer acampamentos. Ou sairmos da mesma forma que as pessoas aqui vão para o Mussulo, vão para o Cabo Ledo, nós vamos para o Namibe, é próximo, são 2 horas. Então era uma prática muito recorrente. Então, ao longo desse percurso, surge a fotografia. Então passei a documentar tudo que fazes. Tudo o que faço. Então foi assim, muito orgânico. Conheci o Adilson em 2009 e também partilhamos essa mesma paixão por aventura, por desafios. Começamos a fazer. Depois começamos também a envolver mais pessoas no nosso círculo. Começámos a partilhar essas nossas viagens para os ralis. Na altura, até em 2013, houve um ano em que se realizou o Kalemba Skim, que era o campeonato de skimboard no Doce Mar. Nós saímos do Lubango, de autocarro, até Cabo Ledo para ir assistir o campeonato de skimboard. Depois, em 2014, começou o SSW, que era o campeonato de surf. Nós também saímos do Lubango para vir a Cabo Ledo de novo, para assistir e sempre a fotografar. Tanto é que naquela altura o SSW, nós lá parecíamos, nós aqui éramos estrangeiros, estávamos na Europa ou no Havaí, porque eram todos portugueses, brancos portugueses, estrangeiros todos, e nós aqui éramos estrangeiros naqueles sítios. E fomos postando e as pessoas depois começaram a ganhar
curiosidade, primeiro, porque estavam a descobrir visualmente imagens de sítios que nunca tinham ido. Que é a beleza, né, de Angola, que eu tento mostrar com o meu trabalho. Afinal, isso em Angola, aqui também temos, fiz. Foram para Cabo Ledo, foram ver. Fiz. Da próxima também queremos ir. Como é que fazemos para participar? Como é que podemos ir? Tanto é que 2 anos depois, a organização do SSW fez uma parceria com a Macon, que mandou autocarros para o Namibe, Lubango, para levar pessoal para ir assistir o campeonato, por conta da exposição que nós fizemos. E o mesmo aconteceu com Luanda, o pessoal de Luanda, que eram nossos amigos, e não só, porque nós também estamos ligados à criação do movimento Views of Angola. Também participamos da gênese desse processo. Esse pessoal também depois começou a sair, viviam em Luanda, mas não sabiam que existia um campeonato de surf em Cabo Ledo. Através de imagens de pessoal que vive no Lubango, também criou-se um movimento daqui para Cabo Ledo. Então, cresceu muito a nível de divulgação esses eventos por conta desse trabalho que nós fazíamos, mas sempre porque gostávamos, não porque éramos pagos pela organização do evento, ou pelo rally. O fotorally depois tornou-se também uma cultura a nível dos fotógrafos, não só pelos prêmios, mas pela possibilidade de viajar e tal, de interagir. Então, basicamente, sem saber, se calhar afinal já viemos a influenciar, já somos influenciadores na inocência há muito tempo, há 10 anos, vá. E fomos fazendo, as pessoas foram pedindo, também queremos ir, queremos visitar, como é que fazemos? Depois começámos a organizar alguns enduros, algumas trilhas para pessoas amigas. O pessoal saía de Luanda, ia para o Lubango, organizávamos algumas caminhadas, íamos descer no Chivingueiro, lá no Bruco, na Serra da Leba. Já com o pessoal, Já com o pessoal, mas sempre de graça. De graça, sem custos. Sempre naquele espírito de aventura e pelo que as pessoas viam nos nossos perfis. Nesse entretanto, também foram surgindo propostas de trabalho, fui começando a vender fotografias, deixei de ser engenheiro para ficar exclusivamente da fotografia. Comecei a participar em exposições e tal, fomos crescendo nas redes. E em 2020, o Adilson também é engenheiro civil, ele também também já estava farto de estar na engenharia, decide sair. Aliás, nós já tínhamos a ideia de criar uma empresa que prestasse esse tipo de serviços, de atividades relativamente a passeios. A roteiros. Sim, mas eram mais trilhas, mais muito hiking, trekking, era mais nesse sentido. Acho que desde 2015. Mas estávamos sempre a diária, vamos fazer. Organizávamos para a comunidade, depois estávamos com a ideia, vamos criar um movimento que iria se chamar na altura, era o Montes e Rodas. Nós, quando estávamos a fazer as viagens, na altura do rally e tudo, eu tinha uma hashtag que era enquanto tivemos rodas. Enquanto tivemos rodas, vamos para aquele lado. Então a ideia era criarmos um grupo, uma empresa, um grupo, uma associação, que era Montes e Rodas. E aí a malta ia começar a organizar tipo um campeonato de enduro, com trekking, passeios, íamos vários grupos, tipo aquelas provas de desafio, com corridas, subir desafios, com desafios. Mas organizamos sem fins comerciais, mas estávamos sempre a perspectivar fazer. Só que depois eu vim morar em Luanda em 2015 e fiquei aqui até 2017, quando volto outra vez ao Lubango. Estava só focado na fotografia, o Adilson na engenharia, então desapareceu. Mas em 2020, quando ele decide cessar a engenharia, voltamos a ter aquela conversa de criar uma empresa, porque também os pedidos das pessoas em querer conhecer, em querer ir, como é que chegamos, como é que se faz para chegar até o deserto, como é que podemos ir até o sítio X, mostrou-se uma oportunidade para criarmos uma empresa que, ao ponto dele deixar de trabalhar como engenheiro, trabalhávamos numa empresa grande, diga-se, acho que deve estar entre as 3 maiores empresas a nível de engenharia, fiscalização, consultoria e projetos, ainda com chance de fazer carreira mesmo. Acho que ainda hoje, se eu pedir para voltar, eles nos recebem, de certeza. Foi muito bom o tempo que tivemos lá. Então
ele decide terminar e decidimos então começar a Okuya. A Okuya surge em 2020, nessa altura. No início éramos só nós, eu e ele, fazíamos passeios, não tínhamos meios nenhuns. Alugávamos carros para poder fazer passeios. Estávamos ainda numa fase muito experimental, não formal, ainda assim no ramo da informalidade. Só que depois, entretanto, vem a Covid e cortou, acho que em 6 meses veio a Covid e tivemos que parar. Foi um choque muito grande. Eu já era um fotógrafo consagrado. O Adilson estava a sair nessa transição de largar a engenharia para começar a trabalhar como guia. Exato. E mal, em pouco tempo vem a Covid, não se podia viajar, não havia contacto entre as pessoas. Foi um susto muito grande. Mas felizmente a Covid também serviu como um catalisador, impulsionou bastante. Porque depois a Covid estava a passar, mas as fronteiras estavam fechadas, as pessoas não podiam viajar para lado nenhum. Mas a vontade de viajar sempre teve no interior das pessoas. No início, os nossos maiores turistas, clientes eram estrangeiros. Boa. Mas depois as fronteiras fecharam, os estrangeiros não podiam vir, os que estavam aqui foram para as suas terras, mas tínhamos angolanos que precisavam. E lembraram-se que havia uns rapazes que por acaso mostram alguns sítios interessantes, por acaso até já levaram algumas pessoas. E o telefone tocou. Se calhar vamos lhes dar uma oportunidade de lhes mostrar que aquilo é realmente como eles dizem, como nas fotos. Então, tivemos um estouro muito grande nessa fase do pós-Covid, justamente porque as pessoas não podiam ir, mas nós já tínhamos criado alguma base como empresa, Okuya, mas também a nível pessoal, tanto eu como a Dilson, nosso percurso anterior a isso, também serviu, era o tipo atestado, o certificado de garantia daquilo que nós já éramos, o que podíamos fazer. Então as pessoas começaram a vir. Então, desde 2021, como uma empresa formal, que paga impostos, atenção, faz descontos na segurança social, que cumpre as suas obrigações fiscais. Estamos desde 2021 até o momento. Boa. Quem paga mais? Vossos passeios, vossos pacotes? Estrangeiros ou angolanos? Olha, tivemos aquela fase, uma avalanche de angolanos por conta dessa interrupção de poder das fronteiras estarem fechadas, sim. Mas depois voltamos a ter outra vez muito mais estrangeiros. Porque também depois houve essa queda do poder de compra, o custo de vida aumentou significativamente e então tivemos essa redução. Mas também por dois ou três motivos. Um deles é que o angolano precisa de provas a dobrar quando o serviço é prestado por angolanos. Precisa de uma validação, às vezes externa, para considerar o teu trabalho como bom. Mesmo sem ter experimentado, ele já tens uma nota negativa. Eu sei perfeitamente. Então, depois dessa fase do Covid, reabrimos, foi preciso outra vez, começámos a ter muitos turistas estrangeiros para voltarmos depois a desafiar outros angolanos a quererem viajar conosco. Então, nessa fase, continuamos ainda a ter mais turistas estrangeiros. Os vossos clientes? Sim, agravado com o facto também de muitos desses, nos últimos 2 anos, houve um acréscimo significativo de empresas grandes estrangeiras a operar no setor petrolífero, da construção, e temos muitos franceses, espanhóis, malta aqui a trabalhar, nas empresas de consultoria também. E eles estão cá a viver e também têm todo o interesse em conhecer o país em que estão a viver. E eles depois é que passam a mensagem, os colegas angolanos, ou os colegas angolanos vêm no perfil do GC ou do Adilson, que estão a levar muita malta de um determinado segmento ou de origem. Então começamos a ter outra vez começa a crescer de novo
o número de angolanos também que começam a interessar-se por esse tipo de experiência. Porque também não é muito do perfil do angolano esse tipo de turismo. Mesmo se tu fores para a Namíbia, para a África do Sul, ou para esses destinos aqui da África Austral, Quênia, Tanzânia, tu não encontras angolanos a fazer safari, não encontras angolano em turismo de aventura. Se calhar vão a Seychelles ou a Zanzibar, porque tem praia, tem aquelas águas cristalinas, aqueles lodges a flutuar. Mas mesmo agora, até agora? Ainda assim é um número não é significativo. Na vossa base, né? Tanto é que nós temos alguns pacotes que contemplam essa região austral. Começamos em Angola, vamos até Livingstone, em Victoria Falls. E o espanto deles em muitos sítios em saber que são angolanos que estão lá a passar ou a levar pessoas, porque eles normalmente não é comum ter angolanos. Claro que vão para a Namíbia, vão para a África do Sul, mas se forem para a África do Sul é para irem em Cape Town, não é para irem no Kruger, não é para ir fazer safari, bungee jumping, sim, não é para ir ver o Big Five. Alguns, mas num número que não representa um número significativo. Bem, ok. Ainda temos aí alguns argumentos de angolanos que dizem que fazer turismo doméstico fica muito mais caro que ir para o exterior. O que é que tu achas sobre isso? É verdade? É mais custoso fazer turismo aqui? É assim, em tempos eu dei uma entrevista também num podcast em que fiz uma afirmação que tornou-se, depois fez um corte uma pergunta parecida que criou. Foi interessante porque recebi muitas mensagens, pessoas a discordar e outros a concordar, e eu tive a paciência de responder todos, coisas que normalmente eu não faço, mas havia essa necessidade. Então agora vais ajustar a resposta. Esse argumento é falacioso. Porque o turismo, na verdade, tem vários segmentos, vários nichos e vários tipos, não é? Não é tão linear como parece. E também temos que ter atenção que para alguns segmentos nem todos vamos poder fazer. Nem todos vamos poder ir ao Dubai e nos hospedar no Burj Khalifa. Nem todos vamos poder ir em Madagascar, naquelas ilhas. E está tudo bem, não és menos ou mais pessoa por não ter tido uma experiência. Mas esse discurso de que é muito caro fazer turismo em Angola, sim, é caro, em certa medida, mas muitas das vezes o discurso é proferido por pessoas. Esse argumento não é para justificar, é para justificar porque é que não fazem, não porque é que não podem. Porque eles podem e fazem em outros sítios e às vezes pagam até mais, mas recusam-se às vezes a gastar o equivalente ou até ligeiramente menos pelo facto de ser em Angola e agravado pelo facto de ser feito por angolanos. Ok, mas espera aí. Não vou falar da Kui Adventure, vamos falar no cômputo geral das agências. Sim. Será que as agências especificam os seus pacotes de acordo aos pressários internacionais? Sim, mas temos aqui um tema. A nossa economia, o nosso sistema, a nossa economia está numa situação de fragilidade e crítica, de certa forma. E o custo de operação para o turismo no nosso país é muito alto. Ok. Não tens como, alguém vai ter que pagar por isso. E isso às vezes dissolve-se nas faturas ou na precificação dos pacotes. A falta de infraestruturas encarece. Tu não tens os acessos para os sítios, os serviços que compõem, porque o turismo é uma conjunção de vários serviços, de vários setores, de várias áreas. Tu precisas de estradas, precisas de restauração, precisas de acomodação, precisas de combustível, precisas de pessoas formadas, essencialmente isso. E na maior parte, nesse item de coisas, nós temos 2 ou 3 em 10,
já é algo de se louvar. Tu não sabes a dificuldade de teres uma experiência de 4 dias no meio do deserto, é uma logística quase que absurda. Exato. Tu podes andar aqui 200 quilómetros e não teres nenhuma loja de conveniência, não teres nenhuma bomba de combustível. Ok. Onde é que tu vais arranjar gelo para teres fruta fresca, para teres bebida fresca no meio do deserto? Se já percorreste mais de 250 quilómetros, em estrada má, diga-se, que devia ser feita em 3 horas, mas vais fazer 5 ou 6 horas. Então, alguém tem que pagar por isso. Ok. A própria manutenção, o desgaste dos meios, das viaturas. São 5.000 quilómetros, mas vais fazer 5.000 quilómetros sem solos acidentados, em situações precárias. As próprias empresas que prestam serviço de manutenção também cobram o que cobram. Então, não é... Às vezes, e esse discurso de que se cobra muito caro, também na perspectiva de que se fatura muito. Tipo, esses gajos estão a enriquecer, estão a faturar à custa da exploração de vida, de atribuição, a preços dados de forma arbitrária. Não é Não, verdade. porque no final do dia, o que se arrecada dissolve-se em custos de operação. Ok. Então, sim, vamos assumir que esse seja caro, mas não caro por ser Angola. O turismo, a maior parte, o turismo como tal, é caro em todo lado. Claro, mas depois temos vários tipos que vão se adequar àquilo que é a disponibilidade financeira de cada um. Tipo, se só tens suficiente para pagar turismo de 1.000, vais fazer de 1.000. Não podes achar que o de 10.000 é mau só porque é 10.000, porque tu não podes pagar. Okay. E isso não te faz nem menos. Nós não estamos a falar de estares privado de educação, de estares privado de saúde, de estares privado dos teus direitos como um ser humano. Estamos a falar de mimos, de excessos, de certa forma. Então, há que ter esse cuidado. Ok. Os custos operacionais ainda estão muito altos. É o que tu acabas de dizer. Eu também ouço algumas empresas a dizerem que os locais na qual os clientes querem mais ir, né, nesse caso, são muito distantes da cidade. Isso é verdade, também acontece? O que torna, às vezes, os sítios, as distâncias, é o mau estado das vias. Porque os acessos, outra vez, voltamos à questão dos acessos. Existem percursos de 30 km de picada, 40 km de picada, que tu vais fazer em 2 horas. Uau! Estás a ver? Luanda-Lubango são 900 e poucos quilómetros. Em estrada boa, 900 quilómetros é para fazeres em 10 horas, 11 horas, vá. Mas tu és capaz de fazer 15 a 20 horas nesses 900 quilómetros. Ok. Então, não é que os sítios são distantes. Os acessos, os maus estados das vias é que tornam difícil chegar a esses sítios. Então, se tu conseguires fazer esses 400 quilómetros em 4 horas, depois tinhas 6 horas para aproveitar o dia. Mas não, tens que dedicar um dia só para a viagem, para poderes fazer 500 quilómetros, depois ter um dia de atividade, depois mais um dia para voltar, por exemplo. Então, logo 3 dias. Às vezes, somando, às vezes fazes mais tempo na estrada do que propriamente na experiência. Okay. Então, a Namíbia. Tu na Namíbia, com um turismo, com ideias, tu consegues percorrer o país na sua totalidade. Claro, não vais para o deserto, porque o carro não permite. Mas vais chegar até a base da duna, onde vais encontrar um operador que vai fazer contigo o passeio nas dunas. Exato. O país está todo ligado em estrada. Tens comunicação em todo lado, tens sempre rede. Tens bombas, acho que a cada 30 quilómetros vais ter uma bomba de conveniência com água, com casa de banho, com suprimentos, com combustível. Tens hotéis em todo lado, até onde não é para ter. Tens campsites com água, com luz. Tu consegues circular o país todo de moto, de carro, de jeep, como te convier, da maneira que quiseres.
até as estradas do tipo D, porque as estradas eles estão classificadas de acordo às letras do alfabeto. Do tipo A são as estradas principais de ligação interprovincial, do tipo B, e de acordo, conforme vai subindo, Sim, sim. do tipo C, D, já estamos a falar de picadas. Ok. Uma picada que ele está a te falar que é do tipo D, que para eles é assim um extremo já do off-road. É a nossa... Estamos lá, estamos a andar 80, 90, e só não andamos mais, porque mas é uma picada que vamos andar 90. 90. Yeah, Ok, tranquilamente. E eles estão até para, não, vamos passar por uma estrada D. E não, mas está tudo normal para nós. Yeah. Nós estão a falar que é uma estrada dura, chegamos na estrada e estamos à espera da estrada. Onde é que está o... O terremoto. Onde é que está as crateras? E nós aqui, as crateras estão na estrada nacional 100. Às vezes aqui, né? Nem precisamos sair. E aí isso torna, às vezes, a dificuldade. E agravado também que hoje estávamos a falar da fotografia, falta de formação, também temos muitos paraquedistas, mesmo se no turismo hoje em dia também temos muitos paraquedistas, como guias, pseudo-operadores, que tu vês a venderem pacotes e olhas para aquilo, não faz sentido nenhum, esse indivíduo nunca fez esse pacote que ele está a vender, porque ele te dá tipo 3 dias que vão para Malange, vão para Benguela, vão para Namibe, com transporte, camping, não sei o quê, a 250 mil kwanzas. Uau. E tu olhas para aquilo, é um absurdo, não faz né? sentido. E depois, volta e meia, vemos aí boa de informações de pessoas insatisfeitas, ou que prometeu-se uma coisa, deu-se outra, não acontece nada. Tipo, levam pessoas para Malange, nas quedas de Calandula, não avisam. A descida para chegar até lá na base da cachoeira é muito íngreme e na época de muita chuva, de umidade, aquilo é solo solto, é areia úmida, é a terra. E aí as pessoas vão de chinelos, descer aquilo íngreme, de chinelo, quando tu queres travar, o pé escorrega. E temos tido... É um perigo. Muitos acidentes. Não há... As pessoas não são informadas para o tipo de atividade que vamos fazer, tragam roupas, calçado desse tipo. Depois querem levar 30 pessoas num tipo em que o nível de dificuldade é muito acima e depois não há controle. Ok. Então temos tido algumas situações, porque também existem agora muitos paraquedistas que de certa forma descredibilizam o serviço, vendem gato por lebre e as pessoas... Pelo mais barato, exatamente. Depois começam a ver essas comparações também, às vezes, do mais barato de pessoas que só viram e ainda não fizeram a experiência. Então, também temos tido esses problemas. Qual é o pacote top estrela de vendas da Ukuya? O deserto Qual do é o Namibe. destino? O deserto do Namibe, particularmente a Baía dos Tigres. Boa. Qual é a duração? São 4 dias, 3, depende. Temos um combinado que incluímos 2 noites de camping e uma de hotel. E nesse fazemos 4 dias. Mas temos um de 3 dias que são só 2 noites de camping e com a visita, né, à Baía dos Tigres. Mas isso depois também às vezes em função das datas e disponibilidades de voo, porque a TAG às vezes para o Namibe estão sempre às vezes a alterar a frequência de voos ou os dias de voo, então tentamos ajustar isso. Mas também o Namibe porque a nossa base é no Lubango, embora que nós operamos por todo o país e arredores, também a nível dos nossos vizinhos da África Austral. A equipa já cresceu, não? Já não são vocês os dois. Não. Agora estão em... Hoje já somos 15. 15, boa. Somos 15. Tu já não fazes todos os percursos? Não, já não faço todos. Já me permito estar... Eu e o Adilson já podemos não ir, ou em um mês vamos fazer 2 ou 3. Já estamos a formamos pessoas que já conseguimos ter a tranquilidade de não ter de supervisionar, eu estar sempre, porque eles já conseguem, já fazem. Tipo, há 2 anos, principalmente deste ano para cá,
que já conseguimos ter essa autonomia De não de... seguir todos. Sim, já não é o GC ou o Adilson, é a Alcuia, efetivamente. Estando o GC ou o Adilson, a experiência continua a ser A a mesma, porque é a Alcuia que está a fazer. Mas e quando são solicitados, aparecem? Ou como é que é isso? Imagina que eu sim, só quero ir com o GC ou o aí Adilson, nesse caso. pode ter um custo adicional, é isso. Já tem um custo. Exato, Ok, boa. tem um custo, porque é uma questão de preferência, Boa, não boa. de qualidade do De serviço. serviço. Já Ok. é um bom capricho, vai, é uma preferência, eu quero que seja o fulano. Pô, se estiver disposto a pagar para que isso aconteça, Uhum. fazemos sem problema. Ou havendo disponibilidade também, mesmo sem nenhuma compensação, Uhum. também já aconteceu de fazermos esse agrado a algumas pessoas. Também Boa. temos esse cuidado de fidelizar O o cliente, cliente né? pelo atendimento, pela qualidade do serviço, pela disponibilidade em ceder alguns pedidos, desde que não atropelem a programação, não Ok. criem nenhum transtornos. Também existe essa flexibilidade da nossa parte. Boa. Sim, mas estava a dizer que essencialmente o Sul, porque é a nossa base, A base, sim. que a nós também não nos interessa fazer alguns trabalhos aqui a nível de Luanda. Tipo, queremos fazer um passeio de Luanda para Malange, queremos ir às quedas. Só movimentar a estrutura do Lubango para Luanda, isso de certa forma vai encarecer, torna caro, por Ok. exemplo, o produto. Claro que agora já estamos numa fase de expansão, Uhum. de termos também uma base fixa cá em Cá em Luanda, Luanda. de formas a podermos atuar com mais regularidade a nível dessa região centro-norte. Porque Então, normalmente essa zonal, a nossa base é mais a sul, e depois, de acordo sazonalmente, tiramos alguns meses do ano para incluir na nossa programação anual destinos como mais aqui para norte, Zaire, Buíge, para Kwanza Norte, Malange, Luanda. Então, o leste também deixamos para a época do cacimbo, porque por falta de infraestruturas não é fácil andar pelo Cubango, pelo Mochico na época de chuva. Então, deixamos para a época do cacimbo. Mesmo aqui a norte, falando de Uíge, Kwanza Norte, até Malange, também na época de chuva é complicado, chove muito. ok. Aqui no norte, Buzaire, Uíge, chove muito. Então também deixamos sazonalmente para depois, lá para os últimos meses, junho, julho, agosto, é bom para andar nessa zona. Então, e depois, quando começa o verão, temos outra vez esse turismo mais de sol e praia, mais Namibe, mais Benguela, mais Lubango. E temos também depois aqui o turismo mais de aquela imersão cultural, em que vamos andar pelas tribos, conhecer a cultura dos povos. E também deixamos em épocas ou que não está muito frio, então temos uma programação que engloba todo o país, mas preferencialmente para aquela região sul. Boa. Yeah. Também não deve ser o caso de, por falta de uma base, né, temporária vossa aqui em Luanda, os pacotes de quem vive cá ficarem um pouco mais puxados? Esse não deve ser um dos coisas? Não é o caso. Primeira coisa, outro tema, nós não, nos nossos pacotes é chave na mão, né? Mas não incluímos as passagens de avião. Ok. Porque também no início fazíamos, mas dado alguma falta de alguma incumprimento da TAG, às vezes, a TAG às vezes, muitas das vezes prega cancelamentos, atrasos, e é uma responsabilidade que depois recai sobre nós, se formos nós quem vendemos os bilhetes. Então deixamos de incluir as passagens de avião, as pessoas só têm que chegar até nós no local combinado, por exemplo. Qual é o tempo permitido? Um tempo como... Mas a nossa atividade é para o dia 15 e o voo foi cancelado. Até quando é que eu tenho que chegar para... Sim, por norma nós temos um calendário anual. Vamos supor esses feriados do dia 11, esse prolongado que houve no 11 de novembro. Nós marcamos as viagens de acordo também à programação de voos. Sabemos que no dia
Deixa eu só ver aqui. Eu sou péssimo com datas. Vou só ver aqui quais eram as datas, por exemplo, que foram as viagens De voo. e essas de novembro. Bom, enquanto você faz uma cábula, não se esqueça de que agora tu não podes mais deixar os teus clientes à espera. Com o Doca, o atendimento personalizado pelo WhatsApp, responde rápido as tuas mensagens, os teus clientes ficam satisfeitos em 1 segundo. Doca, não te esqueçam, Doca Chat é o patrocinador oficial do nosso programa e a solução para os vossos atrasos com atendimento via online. Bora, já tens? Já tenho, sim. Por exemplo, nós tivemos uma viagem que foi de 8 a 11 de novembro. Certo. Então, no dia 8 é um sábado, é o dia de voo para o Namibe. Então as pessoas chegam no dia 8 ao Namibe, nós estamos à espera deles no aeroporto para começarmos a tour. E o cancelam o voo, como é que fica? Eles Pois. perdem-se? Pois, porque Perdem a tipicamente, oportunidade? normalmente, muitas das nossas tours não é um grupo homogéneo, não é um grupo de amigos que juntou o número de 15 pessoas e estão a viajar. Às vezes são várias pessoas Aleatório. isoladas, assim, que se juntam até termos o número mínimo para fazer a viagem. Se a TAG cancelou, até o dia da viagem, se a pessoa já tem 100% do valor pago, nós já criamos a logística, a estrutura para que aquela viagem aconteça. Então não há um possível reembolso, porque o dinheiro parte desse. Tá bom, claro que a empresa tem estrutura, Sim. não é o que entra o que está a ser usado para as viagens seguintes, mas existe essa programação, por isso é que se vende com antecedência, porque precisamos organizar as viagens com antecedência. Mas acontece, por exemplo, estamos no aeroporto, o voo foi cancelado. E aí é um grupo de 3, vamos. Porque às vezes acontece que alguns vão pelo Lubango, depois vão conosco do Lubango para o Namibe, onde vamos apanhar outro grupo. Ou alguns que já chegaram ao Namibe dias antes, estão à espera Do outro grupo. Para nos juntarmos no dia combinado e começar a tour. Quem estiver, a tour é feita com os que já estão. com os que estão presentes já. E os outros depois consegues incorporar? Vocês conseguem incorporar? Não, porque muitas das vezes as viagens já estão vendidas também para outras pessoas. Então não é só uma questão de tirá-los daqui E já incorporar. e incorporá-los noutra. Por exemplo, se é uma tour desenhada para 15 pessoas E faltam 4. e a disponibilidade também dessas pessoas, por exemplo, para a tour seguir, também pode não ser a mesma, pode não ter, foi cancelado e não podem, mas se calhar no próximo a viagem que nós temos marcado, eles não têm disponibilidade para ir. Então, É negociável? é negociável quando dentro nós temos temos termos em que é definido os reembolsos, as devoluções, ou até quando é que vais ter 100% de reembolso, ou em que circunstâncias é que só vais receber 70% ou 30%. Isso é tudo definido no ato em que é feita a reserva. Okay. Então, existem situações que podem ocasionar, sim, que seja feita uma devolução. Existem situações, como por exemplo essa de cancelamento do voo por parte da TAG, que não é responsabilidade nem vossa, nem do cliente. Exatamente. A TAG, entre a TAG e o cliente. Porque nós estávamos presentes no local combinado para se fazer a viagem. Isso tem sido também um grande obstáculo para Sim, já tivemos situações bem complicadas. Conta-me. Às vezes até atrasos. Por exemplo, o parque do Iona, tu podes entrar ao deserto, só podes entrar ao parque até às 17 horas. Certo. Depois das 17 já não podes entrar, não é permitido circular depois das 17. E normalmente o voo do Namibe à terra às 15 horas. Do Namibe, do aeroporto até o Tomboa, até a Ponta Albina, na entrada do parque, são 90 km, 80 e poucos, nesse já estamos a sair do aeroporto, quase 90 km. Mas basicamente é 1 hora de viagem do aeroporto até a entrada do parque. 45 minutos a 1 hora. Certo.
estou a falar 1 hora, se ele chega pontualmente, numa marcha tranquila, de segurança, porque é sempre pela segurança, nós nunca vamos expor as pessoas a algum risco porque estamos atrasados, então vamos ter que andar 120 ou seja o que for. Então, e se a TAG, por exemplo, atrasa o voo que era para chegar às 15, vamos supor que chega às 16, estás no limite para poder entrar. Do parque, Já aconteceu de a TAG atrasar, nós comunicarmos ao parque que o voo está atrasado, eventualmente vamos chegar só ao ponto, na cancela do parque às 17h05, 17h10, vamos nos atrasar um pouco, tipo, relevem, não é porque estamos atrasados, estamos à espera das pessoas. Ok. O voo está atrasado, mas também são só 10 minutos. E já aconteceu de o avião chegar atrasado, fazemos aquela viagem a correr para chegarmos na Ponta Albina, tipo 15 minutos depois, e não nos deixarem entrar. E num dia em que nós temos uma equipa, hoje temos uma equipa de avanço que já está lá no camping, já montou a estrutura, as tendas, já está lá com o welcome drink, tudo. E as tendas já estão lá no deserto, tu estás na porta e não podes entrar para o deserto. E não tens condições de pôr as pessoas a dormir em tendas na entrada, porque o material já está todo lá na equipa do avanço. Já está todo na equipa de avanço. Solução, arranjar formas de voltar para o Namibe, na cidade, arranjar um hotel que tenha lugares, que imagina, se for num fim de semana prolongado, já há um número reduzido de quartos. Imagina, agora tens que arranjar 15 quartos, 15 camas para albergar essas pessoas. Não se pode entrar ao parque por questões de segurança ou não? Qual é a desculpa? Não, questões de segurança mesmo. Questões de segurança. Porque está bem que às vezes pode haver algum excesso, mas que justifica-se. É uma zona muito melindrosa em termos de segurança para conduzir no deserto. E quanto menos visibilidade, pior. Então, claro que o horário, eles pegam só no facto de não estar ajustado, por exemplo, com a determinada época do ano. Porque há alturas do ano em que o pôr do sol é às 18h10. Dá jeito. E das 17 às 18 ainda tens 1 hora de luz. Certo. Mas também há alturas do ano que o pôr do sol, a partir das 17h10, já está. 17h20, o sol já se pôs. Então, eles às vezes não têm essa flexibilidade. Tem um horário fixo, 17, mas que podia ser ajustado em função da época do ano em que o sol se põe mais cedo ou mais tarde. Mas é mesmo só por questões de segurança que não é permitido circular. Mesmo na Namíbia, nos parques também nacionais, né? Também não, à noite, nas zonas em que tem animais, a vida começa à noite. Não é de dia, é a hora em que a selva, em que a vida selvagem está tranquila, está descansada. Jesse, acidentes de logística e acidentes de, não sei, cliente que passou mal, vocês têm que regressar. Como é que é a vossa assistência, saúde? Temos nesse processo de reserva, fazemos uma entrevista em que temos um questionário em que o cliente vai fazer menção se tem alguma doença crônica, o grupo sanguíneo, alergias, o que é que come, o que é que ele faz mal. Temos esse cuidado de ter isso tudo esquematizado na altura em que as pessoas fazem a reserva. Certo. Isso depois para prevenir situações, por exemplo, de alergias, às vezes as pessoas são alergias ao glúten, a cereais, alguma coisa, ao leite, alguma coisa. Evitar que tenhamos situações parecidas. Mas também
temos kits de primeiros socorros. Todos os membros da nossa equipa estamos formados em primeiros socorros, somos brigadistas formados pelo Ministério do Interior, na instituição, pelos os bombeiros. Boa. Então temos preparo para dar socorro, prestar os primeiros Socorro. sim, os primeiros socorros em caso de fraturas, engasgues, reanimação, controle de incêndios. A condução defensiva vamos fazer, ainda não temos, mas vamos fazer. Bom. Então temos esse cuidado. Temos telefone por satélite para comunicar em zonas que normalmente não há rede, se há necessidade de que se chama algum resgate, algum suporte. Já usaram? Tivemos não, nunca tivemos uma situação assim. Tivemos uma agora, mas como é que foi? Nós estávamos a andar com, isso foi há um mês passado, 1 ou 2 meses, em outubro. Um grupo de empresários sul-africanos estavam a fazer um passeio de moto. Ok. Eles vieram de carro até de avião até Luanda, Lubango, e as motas vieram de carro até ao Lubango. E depois começaram a andar de motas. Nós estávamos a fazer o suporte logístico do percurso. Ficaram aqui 8 dias, foram para Namibe, Benguela, Kwanza Sul, Malange, Kwanza Norte, e depois terminaram em Luanda, foram de avião. E nesse entretanto, no Kwanza Sul, um dos senhores acidentou, um dos motoqueiros. Estava a fazer uma ultrapassagem, foi descuido dele mesmo. Descuidou-se, bateu contra um carro e ficou, teve deslocou a clavícula, teve um entorse. Então acionamos o INEMA, ele foi depois evacuado. Aquilo foi como é que se chama aquela local? Não é no Ebo, é depois vou lembrar. Pronto. Sim, mas é próximo dessa zona do Ebo, da Gabela, próximo à Gabela. Foi evacuado para o Sumbe, teve assistência. Ele, depois, felizmente, ele tinha seguro de vida e de saúde. Acionamos o seguro pelo satélite, na altura mesmo do acidente, antes dele ser evacuado para o Sumbe. E o pessoal do seguro da África do Sul mandou uma ambulância, tipo uma avioneta ambulância, foi ter com ele no aeroporto da Catumbela. Depois do Sumbe, com o INEMA também, foi levado até o aeroporto internacional da Catumbela, que ficava mais próximo do que Luanda, e a avioneta foi ter com ele a Catumbela. E a viagem continuou com os demais. Foi um susto para vocês. Felizmente correu bem, ele está bem. Tirando isso, nunca tivemos nenhuma situação assim extrema. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo, um acidente, ou termos dado por falta de algum utensílio, alguma coisa que faça diferença no curso normal da atividade. Não, ainda não. Bom. Nunca tivemos. Já, às vezes acontece, uma das coisas que também vem escrita nos nossos termos, primeiro é que a segurança está sempre em primeiro lugar. E quando, por exemplo, vamos à Baía dos Tigres e as condições climatéricas alteram-se, ou aparece uma lagoa no meio do percurso, ou a maré está a arrebentar mais do que o normal, não há condições, não vamos avançar. Então está cautelado, as pessoas têm noção de que se eventualmente estivermos num sítio e não apresentar condições de que se faça a travessia, nós não vamos expor as pessoas a esse risco e voltamos para trás. E já aconteceu, já tivemos situações em que tivemos alguma situação dessa em que tivemos que voltar. Nós não expomos as pessoas ao risco, ainda que pareça para eles até mas aí podemos passar e tal. Podemos até, quando corre bem, está tudo bem, mas o risco é 50-50. Tipo, pode correr muito mal e no final a responsabilidade recai sempre para vocês. Sim, mas aceitaste por quê? Então também temos. E hoje é um apelo que eu faço aqui ao próprio Ministério do Turismo, ao Ministério do Interior.
nesse âmbito da capacitação, formação de quadros, que se tenha atenção a esses pormenores. O trabalho de um guia de turismo é essencialmente com pessoas. Então, sempre. E então há necessidade de termos guias capacitados, não apenas a nível de conhecimento de cultura geral, de informação, de história, mas a nível da própria segurança das pessoas que vão para esses sítios. Tivemos o ano passado o caso de um acidente, foi este ano? Acho que foi este ano, de um acidente na Ponta Albina, na entrada do deserto, em que perdemos, que houve uma vítima, alguém, sim, por responsabilidade dos guias mesmo. Acontece às vezes guias que entram para o deserto, não consultam a tabela de marés, ou vão para o deserto sem compressores, sem pranchas, sem um mínimo de equipamento que lhe permite solucionar qualquer problema que possa ter. Pessoas que vão fazer trilhas para cachoeiras, grupos de 20, 30 pessoas, sem preparo nenhum, não têm noção do que pode acontecer se tiver a chover, a montante, não têm noção do que são correntes de retorno nas praias, e são zonas em que não há proteção, não há salva-vidas, são praias desertas. Certo. E levam as pessoas e ponto. As pessoas estão com o guia, mas não têm a noção que o guia levou-los para que ele nem sabe o que pode acontecer. Sim, e o ano passado houve um guia que perdeu a vida nas piscinas naturais do Piambo. E o próprio guia, atenção, mas o acidente no deserto foi um dos turistas que perdeu a vida. E tem os outros ainda estão feridos até hoje. Há um jovem, inclusive, que em tempos partilhou um vídeo há uns 2 meses a falar sobre esse tema, com o agravante de que as pessoas não foram responsabilizadas e já estão a pacotes como se nada tivesse acontecido. As vítimas estão aí abandonadas, os que conseguiram custear o tratamento. O jovem ainda continua, ele era até personal trainer, deixou de trabalhar porque está com o braço ainda engessado, está ferido. Há uma outra senhora que teve os pulmões perfurados. Então, que comecemos a responsabilizar, a exigir a carteira profissional dos guias, que os guias estejam cadastrados, estejam registrados, que paguem impostos, e também para podermos exigir, porque também se legalmente, não falo da Alcuia porque não estamos, mas numa grande maioria dos operadores não estão formalmente legais, também não tem como exigir melhorias de condições de trabalho, porque tu também estás na informalidade, estás na ilegalidade. Então, nós vamos ter essa responsabilidade de nos legalizarmos para poder exigir e as instituições também que comecem a regular, a orientar, a ter uma base legal para os perfis dos guias e toda a malta envolvida nesse tipo de serviço. Muito. Esse ponto foi muito forte, isso é muito importante. E eu queria aqui também realçar que por vezes não é só cobrar e cobrir as despesas logísticas, mas também ter o conhecimento da matéria da zona, os recursos e equipamentos em qual vamos usar em cada destino. Isso é muito bom. Eu prometo que vou reforçar também essa parte. Voltando um pouco para as fotografias. Vive-se de fotografias? É possível viver de fotografias cá no nosso país? Sim, falo por experiência própria que sim, mas não vou estar aqui a vender um embuste a tentar romantizar algumas coisas, né? E também não vou fazer das exceções modelos. Certo. Porque às vezes erramos porque tentamos fazer das exceções exemplos como prova de que é possível. Não é assim tão linear, não é assim tão simples. Eu vivo exclusivamente da fotografia e agora com a Alcuia desde 2016. Como disse, sou engenheiro civil de formação, trabalhei 5, 6 anos, 7 anos no ramo da construção, numa empresa grande, das bigs, a nível de
fiscalização, consultoria e projetos, mas senti-me confortável, aceitei o desafio de abandonar uma carreira como engenheiro para me dedicar exclusivamente à fotografia. Okay. Então, desde 2016 que eu fiz essa transição e estou aqui até o momento. Claro, e mesmo a própria Okuya, em parte, também é fruto da fotografia. A Okuya é também muito conhecida. A parte do serviço bem prestado, da excelência do nosso serviço, que vocês podem confirmar nos reviews das pessoas que já tiveram experiência conosco, tanto no Instagram como no nosso website, que acredito que vai estar aqui na legenda. A parte da excelência do serviço é pós-viagem. Mas antes disso, as pessoas compram ou pagam pelo serviço por aquilo que elas veem a nível de imagens que nós partilhamos, que nós mostramos. Então, a Okuya também é muito conhecida pelos registros que os turistas têm a garantia de que vão receber. Quando terminar a viagem, ele sabe que vai receber fotografias de um profissional, como o GC, por exemplo, ou como a Dilson. Vamos ter qualidade de certeza, isso é garantido. E a Okuya, então, basicamente também surge por conta do trabalho que fomos fazendo como fotógrafos, que fui fazendo como fotógrafo. É possível, mas é muito, muito difícil, extremamente difícil. Bom. Claro que hoje já é um pouquinho... Hoje já poderia aconselhar alguém a fazer o que eu fiz, mas há 5 anos não diria. Não, porque vivemos em uma fase que as pessoas acham contratar um fotógrafo, ele está te fazendo um favor em te contratar. És tu, mas podiam ser outros 10. Vivi, na altura em que eu parei, que eu comecei, era uma fase, aliás, ao ponto de questionarem, mas como é que você é engenheiro, agora quer ser fotógrafo? Okay. O fotógrafo era visto como alguém que já não tinha opções na vida. E a alternativa que ele encontrou para ganhar algum dinheiro, alguma dignidade, é fazer fotos. Então as pessoas sentiam-se sempre numa posição de que estão a te ajudar. Mais do que aquilo que você realmente precisa. Nós, felizmente, fomos insistindo, fomos nos posicionando, fomos exigindo a respeito, fomos justificado com o trabalho. Okay. Porque você também, para exigir e fazer as pessoas perceberem a importância de ter um profissional da fotografia no seu evento ou num projeto para documentar alguma coisa. Então, ainda estamos nessa luta, mas hoje já conseguimos negociar de olhos nos olhos, definir termos e para que saiamos todos satisfeitos. Boa. Eu vivo exclusivamente da fotografia, mas o que eu fiz não foi uma ação impensada, mas quem pretende fazer isso tem que ponderar muitas variáveis. Se calhar às vezes não precisas de largar o teu trabalho para fazer fotografia. Se calhar podes fazer as duas coisas. Nesse momento? No final do dia é uma questão de organização. Temos todos as mesmas 24 horas, mas depois a forma como vais dedicar esse tempo nas várias tarefas pode definir o sucesso ou o fracasso. Mas existem alguns projetos, algumas atividades, sim, que podem exigir uma demanda de tempo que não vai te permitir estar a acumular com outras tarefas. Mas aí já estamos a falar de crescimento. Se estás numa fase inicial de afirmação, de criação de portfólio e mesmo de adquirir skills, competências... Mantém o emprego. Sim, podes manter o emprego e começar a criar essa estrutura ao ponto que depois chegas num nível, mesmo a nível de arrecadação, até se calhar está equilibrado. Está equilibrado. Então, se calhar, e com perspectivas de melhorar. Então, se calhar, justifica agora deixar de fazer isso para abraçar nesse desafio. Mas agora essa decisão de estar a começar do zero, fazer esse corte transversal de que não quero mais, a não ser que tenhas uma estrutura familiar, um backup que te permita
também não foi o meu caso. Eu não tinha esse backup. Mas a minha família, felizmente, sempre tive o apoio direto dos meus pais, dos meus irmãos, porque eles viam o empenho que eu dedicava àquilo, e mesmo na altura em que eu decidi fazer essa transição, eu já tinha granjeado algum nome, já tinha granjeado algum posicionamento, um estatuto que dava segurança, tanto a mim como àqueles que me apoiam, de eu poder fazer essa transição. Então não foi um ato inconsequente. Muito bem, muito bem. Já se dizem que alguns fotógrafos romantizam a pobreza para ganhar likes em algumas zonas. Já foi censurado, já foi censurado ou já passaste? Concordas com essa opinião que alguns fotógrafos passam mais por esse lado sentimental, dessas fotos assim, para ganhar likes? Sim, acontece. Mas aí depois isso também diz muito depois sobre a pessoa, o fotógrafo. Porque antes de ser um fotógrafo, eu sou pessoa e eu fotografo pessoas. Então eu preciso que essas pessoas sejam retratadas com dignidade, ainda que a viver na pobreza. Ok. Então temos que ter esse cuidado de apresentar as pessoas com dignidade. O facto de eu viver em extrema pobreza não faz de mim menos ou mais pessoas, estás a ver? Ok. De certeza absoluta que se eu não gostaria de ser fotografado em uma determinada circunstância, não gostaria de ser exposto ao mundo, principalmente sem o meu consentimento em uma determinada circunstância, eu não posso ser eu a fazer isso aos outros. Então existe sim esse aproveitamento, mas também muito por parte de uma herança que tivemos. A forma como a África, como a Angola é retratada pelas imagens, pelas câmeras, também sempre nessa perspectiva de nos meter numa posição sempre de vulnerabilidade, de pobreza. Então, eu como angolano, como africano, que estou a lutar por emancipação, por afirmação, então também tenho que escolher um discurso que vai em contramão daquilo que normalmente é a forma preconceituosa como somos apresentados. Então não posso ser eu a dar voz, o impulsionador disso. Mas muitos vão pelo sentido contrário, porque isso gera like, gera engajamento. Mas também é uma coisa muito efêmera, não é algo que depois vais conseguir sustentar para muito. Claro que há situações, por exemplo, se é uma situação de denúncia sobre um problema social, justifica a crueza de mostrar uma imagem, a forma como está. Até porque estamos a contar uma história, não estamos a compor. É o que está a acontecer, é a realidade, é um facto. Exato. Mas claro, há formas de enquadrar uma cena de forma a dar alguma dignidade ao que está a ser mostrado. Então, isso diz muito sobre o perfil, sobre a decência e as motivações das pessoas por trás das câmeras. Tu vendes as tuas fotos? Não. Sim e não. Primeiro já fiz algumas exposições coletivas, mas ainda não fiz a minha exposição individual. Ok. Ainda não fiz. E quero fazer. Então a minha luta em começar a vender fotografias, embora alguns abençoados, felizardos que podem orgulhar-se de ter uma fotografia do GC em casa, no escritório, mas é muito pela proximidade ou pela confiança profissional que tenho com essas pessoas. Mas enquanto eu não fizer a minha exposição como fotógrafo, não pretendo disponibilizar essas mesmas fotografias para venda para já, porque preciso dessa afirmação como um artista e depois, consequentemente, tornar acessível as minhas obras às pessoas. Claro que faço trabalhos para constituir bancos de imagens para algumas instituições, algumas pessoas querem fotografias de alguns sítios, faço, mas numa perspectiva do fotógrafo profissional, sim, mas não
do artista, do artista. GC. O Ok. GC, não nessa perspectiva. Pronto, agora, depois do trabalho feito do banco de dados para alguma instituição, Sim. ainda continuam a ser tuas fotos? Sim, continua. E depois também definimos em contrato o nível de o que é que eu estou a ceder. Claro que os direitos, a propriedade intelectual é intransmissível. Depois posso conceder um direito de exploração por um tempo determinado, renovável ou não renovável. Posso definir, por exemplo, o número de cópias. Uma peça de fotografia pode ser impressa até 3 unidades no máximo. Vocês podem usar para as campanhas específicas. Ok. Então é tudo definido previamente. Ok. Os termos estão definidos na altura do contrato. Não prescindo dos direitos dessas imagens. Mas é basicamente isso. Boa. Top 3 fotógrafos nacionais. O primeiro é o... Ele não é angolano. Ele só não é angolano porque não nasceu cá. Mas ele é bué angolano como qualquer um de nós. É o Costadinho Luchansky, o Costa, ou Codilo, o dono do site Angola Image Bank. Ok. Aquele para mim é dos maiores, se não o maior. Tá bom, ele não é angolano, não vou dizer que é o maior fotógrafo. Ele já tem nacionalidade angolana, é angolano, sim, mas pronto, mas ele é búlgaro, mas que vive cá desde os anos 80 ou antes disso, então ele é nosso, é dos nossos. Então, tá bom, se for na perspectiva dele não ter nascido cá, não é o maior fotógrafo angolano, mas para mim é o dos que melhor retrata Angola. Então, o Costa, um grande abraço, Costa, se vires esse vídeo, estás sempre aqui. Outro, próximo. A seguir ao Costa, e vou falar do mais velho, que é o José Silva Pinto, o Tonspi. Ele trabalhava no Face Studio Angola. Também um dos grandes mestres da fotografia, tanto a nível dessa fotografia mais artística, mais documental, mesmo depois para a fotografia de publicidade, os primeiros outdoors, as primeiras grandes sessões de estúdios corporativas, eles são os pioneiros nesse tipo de trabalho. Depois surgiram o Imagens Angola, o Pedro, essa malta depois vem depois. Então é o Costa, o Silva Pinto. Eu ia nomear agora um terceiro, que infelizmente já não está entre nós, já faleceu, que é o Adalberto Gurgel. Boa. O Adalberto Gurgel, a seguir ao Costa, ou até mesmo... acho que até o Adalberto, eu admiro muito o trabalho do Costadinho, gosto bastante, considero muito belo, mas a nível de influência direta, eu ia mencionar o Adalberto Gurgel. Foi um fotógrafo excepcional, uma pessoa sem igual, com uma energia bué contagiante, e ele desafiou-me muito a eu ser o fotógrafo que eu sou hoje. Lembro que uma vez eu postei uma foto de uma mumuila no jardim da cidade, lá no Lubango. Eu acho que isso foi em 2015, 2016. E ele mandou-me uma mensagem: já sei, você não tem vergonha? Você tem vergonha de quê? Um gajo que vive no Lubango, na terra das mumuilas, vai fotografar uma mumuila no jardim, tipo é um turista? Não, você devia ter vergonha. Vai lá no quimbo dela, vai ter com ela. Como é que você tira foto? Nem eu que não sou daí, quando vou para o Lubango, vou lá nos fundos. Você vai tirar, não tem vergonha? Aquilo me fez pensar muito. Foi, realmente não faz sentido, pô. Eu vivo aqui, estou aí apagar uma mumuila que fica no jardim para fazer fotos com turistas, tipo, não faz sentido. Okay. Então, é o Costa, o Silva Pinto, o Adalberto Gurgel, esses três. Boa. José, diga-me uma coisa. No teu percurso como guia turístico em alguns destinos, acampamentos, como é que é o teu processo de criação do conteúdo? Porque eu tenho visto alguns vídeos teus no qual tu estás na mata. Sim.
e tu crias conteúdo de pôr do sol e tudo mais. Tu muitas das vezes passas a noite sozinho com uma equipa. Como é que tem sido isso? Tem perigo? Yeah. Estás tranquilo? Nunca te falta nenhum Sim. suplemento? Diga-me um pouco mais sobre essa experiência. Uma das perguntas que me fazem muito é seguro estar aí? Yeah. Eu respondo sempre, quem vive em Luanda não pode reclamar de segurança em qualquer outra parte. Ok. Yeah, os perigos estão nos centros urbanos. Isso falando de perigos a nível em relação entre pessoas. Yeah. No interior, quando sais das cidades, tu só precisas de mostrar respeito pelas pessoas. Okay. Cumprimenta, saúda, pede informação, ainda que tu sabes, já viste no mapa, sabes onde é que queres chegar, sabes onde é que está o rio. Podes simular que és ignorante. Faça eles se sentirem importantes ou estão a participar, estão a te ajudar a resolver um problema. Certo. Essa é a dica. Yeah, é o suficiente para teres todos os acessos. As pessoas vão te orientar. Se tiveres fome, vão te dar comida. Se não tiveres onde dormir, vão te receber nas casas deles. Ou vão te dizer, monta a tua tenda aqui. Ou não monta aí, porque aí tem pisões, tem caçumunas. Ou aí é onde passa, sei lá o quê. Olha, no rio, se quiseres mergulhar, naquele lado onde fica o jacaré, mergulha aqui. Mas as pessoas precisam de se sentir importantes, respeitadas. E o angolano, nesse sentido, é um povo muito acolhedor, muito afável mesmo. Não é como em outros... Aliás, muitos dos estrangeiros que viajam pelo mundo, por África, mais do que as paisagens que eles encontram em Angola, uma das coisas que eles sempre mencionam é o acolhimento. É o acolhimento do povo. É o acolhimento do povo. Tu estás a andar na Namíbia, na África do Sul, tá bom, podem não te fazer nada, mas você sente que há aí uma hostilidade, uma energia. Não és tão bem-vindo assim. Se depender de mim, você não estaria aqui. Estou a te atender, mas Mas enfim. Enfim, existe essa energia no ar. Mas aqui em Angola, e principalmente porque temos esse perfil de ser um país que viveu em guerra, que está em extrema pobreza, e tu chegas lá quando Cubango, lá no fundo, achas que aqueles estão miseráveis, estão a sofrer. Mas é o mesmo que está a te dar de comer, que está a te dar casa, e eles ficam assim, mas esse cara não tem nada, como é que... Mas também, depois tem aquilo, nós medimos o sofrimento, a pobreza em função da nossa realidade. Ok. Tipo, para nós, a nossa forma de viver é baseada no dinheiro. Precisamos de comprar comida. Mas se calhar quem está lá, que vive nos rios, naquelas zonas, a comida é o que eles produzem. Tipo, não é a ausência de dinheiro que vai fazer com que eles não tenham o que comer, porque eles fazem a agricultura de subsistência. Tá bem, não têm um hospital, não têm assistência, mas eles têm o conhecimento ancestral deles, sabem o que é que têm que mastigar para não ter dor de barriga ou para cortar uma disenteria. Então é uma questão de perspectivas. Não estou aqui a relativizar a fome, porque para as pessoas que vivem nos centros urbanos ou na periferia, existe pobreza extrema e muita gente vulnerável. Mas lá no interior profundo, algumas zonas que essa perspectiva de pobreza extrema, obedecendo a nossa bitola, sim, eles estão nesse nível. Mas se nós nos adaptarmos à realidade deles, não é essa a realidade. Então, basicamente é isso. Para as pessoas é respeito. Conheces, mas pergunta na mesma. Depois é procurar o máximo de informação que você vai precisar relativamente ao tipo de animais que tem nessa zona. Se é próximo do rio, tens que levar repelentes para os mosquitos e tudo. Se tem animais ferozes, tem cobras. Porque no final também do dia, uma cobra para te picar é porque se sentiu ameaçada, já não tinha, estava acuada. Porque a cobra não vai ter contigo para te picar. O Eduardo está ali, então vou lá. Não, ela evita ao máximo. Às vezes passamos por tantas cobras, só não vemos porque elas fogem.
Os animais, quando estamos a nos aproximar, normalmente fogem. Só que eventualmente, às vezes ela tinha uma raiz, eu estava numa pedra, não sabe para onde fugir. Tipo, ela vê o pé a vir, sente-se atacada, tipo, é para se defender. Não é com a intenção De te atacar de te diretamente. atacar. Então é saber esses códigos, esses truques. Ok, a própria orientação a nível do espaço, a nível da orientação, ter a nível de cuidados, de primeiro socorro. E depois a minha produção também muito... meu tipo de conteúdo é muito espontâneo. Não faço roteiros, não... Aliás, os meus vídeos ganham sentido quando eu estou a editar. Normalmente, e até às vezes é engraçado. Vou filmando, vou tirando fotos, vou fazendo coisas. Mas depois quando eu começo... Se calhar o meu subconsciente, se calhar que eu não acesso, tem lá o guião montado. Porque depois quando eu começo pediram-me um vídeo, já sei, precisamos de um vídeo sobre uma coisa, vês aí no teu material, ou se calhar vais ter que filmar. E aí, quando depois vou no arquivo, começo a montar, olha, Tá aqui. tá aqui, o vídeo está feito. Ou eu tive sozinho, fazer um conteúdo para mim, vou para o deserto, se calhar vou filmar aqui umas cenas, vou fazer aqui uma cena minha, gravar aqui uns takes, e funciona também. Não tenho, para o meu conteúdo pessoal, não tenho equipa. Ok. Faço tudo sozinho, é que filmo, é que tiro as fotografias, é que faço os vídeos a mim mesmo, é que faço tudo sozinho. Mas agora começo a sentir a necessidade de ter uma equipa. Eu vou começar a trabalhar num projeto que vou precisar de ter alguém que depois me ajude nesse processo. Mesmo a nível depois de edição, montagem, tudo, eu tento concentrar tudo no meu, principalmente quando é para mim. Concentrar tudo no meu telemóvel. Os meus vídeos, edito tudo no telemóvel, os cortes, as cores. O meu tenho Lightroom no telemóvel, no iPad, no computador. Começo a editar aqui, depois posso terminar no computador e assim sucessivamente. Não sou um filmmaker, sou um fotógrafo que faz vídeos. Não sei usar o Premiere nem o DaVinci, mas consigo me ajustar e entregar os resultados que são precisos. Boa. Yeah. Fiquem atentos. O José vai abrir uma candidatura, porque ele precisa montar a sua equipe. Vou mesmo precisar. Vai ter de acontecer mesmo. Boa. Diga-me uma coisa. Qual é o destino que tu aconselhas os angolanos a visitarem, pelo menos uma vez na vida, e porquê? Sim, escolheria se calhar 2. O primeiro é o deserto do Namibe. Porque primeiro não é conhecido. Quando vimos, até para nós angolanos, muitos, quando vimos deserto, pensamos sempre também em Namíbia, associamos deserto do Namíbia a Namíbia. Sim, mas nós temos uma parte do deserto do Namíbia em Angola. Mas o deserto do Namíbia é uma experiência muito transformadora e imersiva, porque você consegue perceber a tua pequenez, a tua insignificância diante da imensidão do que é o mundo, do que é um espaço. Tu estás lá no meio da duna, no deserto, olhas para norte, para sul e não tens nada. E tens tudo. Tipo, estás lá no meio de uma imensidão e tu estás lá um grão de areia perdido. Tem um impacto, consegues te perder na imensidão. Mas também, por exemplo, se estiveres outro sítio que também faz toda a diferença, é, por exemplo, estares no Kwanza Norte ou no Ije, até em Cabinda, dentro da floresta. Não tens a noção de dimensão, porque não vês o horizonte, porque estás rodeado. De vegetação, mas também vês a grandiosidade das árvores, os sons da floresta, os grilos a cantar, os pássaros, os animais a pisarem as folhas, ou se estiveres próximo de uma cachoeira, ouvir aquele barulho das águas, aquele calor da flor. Acampado. E pelo menos também uma vez na vida, mais do que ir para esses sítios, também ter uma experiência de camping, seja no deserto ou na floresta. Também faz-te perceber que
que não é, não é isso tudo. Não é isso tudo. Que você também... E perceberes que no final do dia também és parte de um sistema, embora nós, os seres humanos, tentamos alterar o círculo normal da vida, da natureza, mas acho que também não somos bons o suficiente para criar esse desequilíbrio. Nós não vamos não vamos destruir o planeta Terra. O planeta vai dar um jeito de se reajustar com ou sem os humanos. Mas a vida na Terra vai continuar. Certo. Vou dizer uma experiência de camping. Eu partilho da mesma opinião. Ou uma experiência de camping numa zona de floresta. Não estou a falar ir para um resort na praia ou um resort no interior. No mato mesmo, Ir descalçar, sentir a terra, molhar a cara na cachoeira, mergulhar na água fria, sentir a brisa, pelo menos uma vez na vida. Façam isso. O Cuia vende esses pacotes? Sim, vendemos. Ao quanto? Vendemos. O do deserto para já? Nós temos... Um grupo de 2 pessoas? Sim, a Cuia tem basicamente 3 a 4 formas de disponibilizar e vender pacotes. A primeira é o nosso calendário anual. Agora estamos a terminar, acho que agora já na primeira quinzena, no final de dezembro, vamos lançar já o calendário de 2026. Que são as viagens que nós definimos datas, duração e o destino. E essas também já são precificadas, já têm custos definidos na altura em que são lançadas. Tu vais para o nosso website, vais encontrar, tour, experiência, deserto e mar, X dias, ao valor de X. Inclui isso, aquilo, não inclui isso, aquilo. Se estiveres interessado, podes entrar, fazer o pagamento pelo website. Podes fazer tudo. Totalidade? Sim, podes fazer tudo pelo website. Ou podes também pagar por percentagem. Tem um prazo mínimo, limite, antes da viagem, para concluires o pagamento. Mas é possível, faseadamente, fazendo pagamentos por parcelas até ao limite. Então, os nossos preços dos nossos pacotes são públicos, estão no nosso website, tem tudo. A segunda modalidade são as viagens personalizadas. Quando tu nos contactas, olha, em maio tenho 10 dias, e gostaria que vocês fizessem um itinerário, um roteiro para esse período. Nós vamos desenhar um itinerário, vamos te apresentar. Se concordares, o custo para isso é Y e fazemos a viagem. Tenho 2 dias, tenho 4 dias. Somos um grupo de 5 pessoas. Queremos fazer o nosso aniversário no sítio X, tem acontecido. Ou casamos, queremos ter uma lua de mel. Também fazemos à medida do orçamento. Do orçamento, da tua disponibilidade de tempo e de orçamento. Depois há uma terceira que é o self-drive. Há algumas pessoas que têm carro, têm equipamento e só precisam, por exemplo, do guia. Do guia e do itinerário também. Então nós vamos fazer o itinerário e vamos disponibilizar um guia que vai contigo. Vais com o teu carro, com os teus equipamentos, com tudo, nós só vamos te levar os sítios e tal. Mas também há outro modelo que há pessoas que só querem o itinerário. Tipo uma consultoria. Façam-nos um itinerário, nós queremos andar por Angola. Nós vamos fazer um itinerário detalhado. Olha, do Lubango a Benguela são X quilômetros, as zonas de abastecimento estão no ponto X, Y. Os alojamentos estão aqui. Se quiserem, podemos fazer já as reservas dos espaços ou não. Fazemos um itinerário completo, com distâncias, riscos, os passeios que tem que fazer. Vendemos-te e tu pegas na tua vida e nos teus e segues viagem. Também agora temos passeios diários, principalmente na zona do Lubango e Namibe. Há pessoas que
estão no Lubango, foram lá para uma conferência, para uma reunião, para um trabalho, tem um dia livre. Então, nesse dia livre, solicita um guia que vai te fazer um passeio diário para os principais pontos de interesse. Vais para Tundavala, vais para o Cristo Rei, vais para Leba, ou quero ir dar uma volta ao Namibe, dá para ir e voltar. E é o tipo também de serviço. Além de queremos ter uma base aqui em Luanda, para começarmos a fazer tours com a mesma intensidade que fazemos lá no sul, aqui na região centro-norte, também podemos começar a fazer esses passeios diários a partir de Luanda. Tipo, para fazer esses city tours, vamos para Cabo Ledo, queremos ir para o Sangano, para a Barra do Dande, queremos ir e vir. E estamos a articular isso para a breve prazo. Temos também essa estrutura aqui em Luanda. E essa oferta, né? Sim. Bom. Sim. Já termina, estamos aqui a terminar. Vou só fazer, já sei, deixa aqui uma dica para quem quer viver da fotografia, quem quer viver dar o seu contributo também para o turismo, e seguir o sonho, se calhar, ou aquele medo de começar algo que ele está sempre a pensar. Então deixa aqui uma dica e aproveita de mandar aí os teus abraços e beijinhos para as tuas pessoas favoritas. A primeira dica, isso para a fotografia, mas para os guias e para todos os profissionais, né? Tu, no nosso mercado, às vezes nem precisas de ser o melhor a nível estético, artístico, mas só precisas de ser o melhor profissional. Isso por si só vai te destacar dos demais. Hoje os nossos profissionais não têm palavra, não têm compromisso e não comunicam. Não conseguem gerir a expectativa dos clientes relativamente à entrega. Tu prometes que vais entregar em 10 e esperas, só atendes o telefone no 15º dia a pedir desculpas e avisar que vais entregar no 20º dia. Uma coisa que podias ligar no 6º dia para avisar que não vou poder entregar no dia 10, mas vou entregar no dia 13. A pessoa até, por mais insatisfeita que esteja, não tem como ser hostil contigo. Opa, lamento muito, precisava disso no dia X, mas prontos, vais entregar no dia combinado, vou aguardar. Nem isso conseguimos fazer. E às vezes as pessoas preferem ter um trabalho aceitável, mas que entregue nos prazos combinados, do que trabalhar com o melhor artista, que no final do dia me dá mais dor de cabeça e problemas do que a solução. Então, às vezes, só começando por aí, por ter palavra, respeitar prazos e compromisso, isso já faz de ti um profissional de destaque. E, pois, se conseguires associar isso a uma estética que cative as pessoas, então não tem como não conseguires viver da fotografia, do design, seja lá o que for. E para os guias, capacitem-se, vão à busca de informação, não se esqueçam que a segurança das pessoas está em primeiro lugar. Nós trabalhamos com vidas, então é importante que preservemos essas vidas. Não só pela nossa segurança, mas principalmente para aquelas pessoas que nós estamos a levar. Porque somos um guia. E quando tu te assumes como um guia, tu tens vidas na tua responsabilidade. Então, há que termos cuidado, nada de excessos, saibam respeitar a natureza, porque quando nós não respeitamos a natureza, as chances de correr mal são 100% garantidas. Okay. E a natureza é severa quando decide te punir ou fazer. Aliás, nós é que não sabemos ouvir. Então, capacitem-se. Tenham atenção a isso. Aos iluminados que gostam de subir, sentar nas velvítias, não façam isso. Se não respeitam a planta, então, pelo amor que vocês têm a vocês mesmos, não façam isso. Não sei se sabem, a velvítia é o lar, é o abrigo de alguns animais, de muitos animais. E a cascavel do deserto é um dos animais que às vezes busca abrigo por baixo das folhas da velvítia. Então imagina que tu sobes numa velvítia que tem uma cascavel lá por baixo.
vai desviver, é assim que tentam contornar. Então, não sentem na Velvitia, se não respeitam a planta, pelo amor que têm a vocês, não façam isso, ok? Então, são estes recados. Recados dados pelo José. Muito obrigado. Mais um episódio aqui feito. Uma conversa muito interessante. Não deixam de seguir as minhas páginas, é aí onde vão estar a par a passo do próximo capítulo, Eduardo Xisupa. Concluímos aqui o nosso episódio com o GC, conselhos muito válidos, e nos vemos na próxima. Até já.